O Atlético divulgou a lista dos 50 atletas inscritos na Sul-Americana, mas me dá os relacionados aí, porque o Atlético, inclusive, mudou agora há pouco, fez uma postagem, tem um monte de jogadores que estão fora. Põe aí a postagem aqui na minha tela, tá aqui, ó. O Atlético informa que os atletas Alan Franco, Hulk, Lodi, Juan, Vitor Hugo não viajarão para a Venezuela, onde o Atlético estreia nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana. Os atletas permanecerão em Belo Horizonte para seguir programação de controle de carga, visando a sequência da temporada. Tá certo, tá errado, time misto, vai com a força máxima que tem à disposição lá. E aí, Galante? Não, tá certíssimo. Inclusive me surpreendeu, porque como o Atlético vai emendar da Venezuela para Santos, eu até achei que esses jogadores iriam e fariam esse trabalho na Venezuela. Melhor ainda, eles ficarem aqui para poder não ter que ter o desgaste de uma viagem até a Venezuela, que realmente é cansativo. Já fiz essa viagem por 2 vezes, é cansativo. Então eles ficam aqui e aí na sexta-feira o Atlético viaja na quinta para São Paulo e na sexta vai para Santos. Eles já vão direto para Santos na sexta-feira e se reintegram ao grupo lá, porque eles jogarão no sábado. Então eu acho que até ontem coloquei para você lá na HG Play uma escalação que não contava com nenhum desses. Falei aqui também ontem, né? Dá para montar um time forte sem nenhum desses jogadores. Não dá para o Atlético, aliás, dá para o Atlético fazer uma carga e um controle de pegar esses titulares e ficarem fora, alguns no banco, para poder, numa necessidade. E se a gente olhar ali na lista relacionados, tem 2 novidades, né? O Alonso está de volta e também o Michael está de volta. O Alonso até acredito que pode pintar até nesse jogo, pode ser o titular. Mas o Michael, eu acho que ele vai para ficar no banco. Talvez ali num segundo tempo, numa ocasião, entrar jogando de cara, ainda não acredito, porque ele tem aí jogadores como o Cissé, o Alexander precisa de minutagem, acho que é um jogo para colocar também o Alexander para jogar, é um jogo para ele colocar o Cassierra para jogar, né? E aí no segundo tempo, se tiver uma oportunidade, coloca o Cauã Soares, que é um garoto aí que também precisa. Então, Preciado na direita para poder, né, voltar a ter um pouquinho mais de ritmo de jogo. O Ivan Román também pode jogar. Mas poderia ter evitado a fadiga com o Coelho, não, meu jovem? Poderia, mas eu acho que aí é mais uma opção para segundo tempo. Mas ele girou, né? O Coelho ele não vem de uma sequência, por exemplo. Você pegar o Vitor Hugo, eu acabei de olhar aqui, o Vitor Hugo vem de 10 jogos seguidos sendo titular do Atlético. O Coelho jogou os 2 últimos. O Alan Franco foi para a data FIFA, né? Fez 2 viagens longas, né? Fez viagens longas. O Hulk, a gente sabe os motivos, né? O Hulk necessita disso. O Lodge também vem de uma sequência grande. É um jogador que precisa ter essa rodagem, né? O Hulk já está chegando aí aos 40 anos. O Renan Lodge também pela mesma situação. E o Juan, a gente tem que lembrar que o Juan veio de uma lesão na temporada passada, né? Se recuperou, ficou entre titular e reserva na temporada passada e esse ano ele vem se firmando. Então também dá esse descanso para um jogador que tem sido um jogador importante para o Atlético, né? O Juan tem sido um dos principais nomes do sistema defensivo e eu acho que é bom dar essa refrescada no Atlético. É um jogador que me agrada, o Pacini, a gente poder ver ele jogar. Mais uma vez, né? Até porque o Renan Lodge já tem uns 5 ou 6 jogos que ele está jogando pendurado. Então, uma hora no Brasileiro vai acabar usando o Pacini. É agora para usar. Então, usa agora já para ele pegar uma minutagem. Então. Você escalou qual time ontem mesmo? Lembra de cabeça? Lembro. Everson, o Preciado, Ivan Román, Lianco e Pacini. Aí eu coloquei Cissé, Alexander, Bernard, Scarpa, Dudu e Cassier. Ótima escalação. Um time legal. Ótima escalação. Interessante. Você pega jogadores mais rodados, você põe uma molecada para rodar. Pacini e o Cissé para rodar. Jogadores que querem apresentar algo para tentar voltar a esse time titular. É importante a gente lembrar que o Dudu entrou no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense e marcou um dos gols. O Scarpa entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória do Atlético para cima do Atlético Paranaense. Então eu acho que isso é importante também. Esses jogadores que em algum momento foram titulares, pisar no campo novamente, sendo importante para o clube. Eu queria ver um meio campo com Tomás Pérez, Maicon e Cissé. Maicon e Cissé. Eu acho que seria interessante. Eu acho que ele vai segurar o Maicon ainda, como ele fez com o Alexandre. Maicon, mas eu gostaria de ver um meio campo com Tomás Pérez e Cissé. O Cissé me parece um cara muito promissor, cara. Os jogos que eu vi do Cissé me parecia um jogador de muita intensidade, qualidade técnica, que pode ajudar e agregar bastante. Ele coloca o Tomás Pérez junto com o Cissé, até são 5 jogos, né, que o Tomás Pérez já fez no Atlético, até pela ele ser um jogador novo ainda, tem uma parte física,
Pode ser que a gente veja essa dupla, né? E ele segura o Alexander para um segundo tempo, porque o Alexander ainda está num processo de volta. Eu acho que essa questão da intensidade pega muito. Mas ele precisa ter minutos, Breno. Precisa, mas pode ser. Que é o jogo ideal para quem tem. Diga, meu jovem. Lembrando que a questão do controle de carga, esses atletas eles teriam alguma condição de entrar em campo, não a melhor condição possível. O controle de carga, aí para mim o Atlético está fazendo uma clara escolha, digamos assim, para ir com o que tem de melhor no aspecto técnico e físico no Campeonato Brasileiro. Pelo menos esse é o meu entendimento, tá? Lembrando que a Copa Sul-Americana não se classificam 2, classifica-se o primeiro, é o único que se classifica, e o segundo vai jogar um playoff. Não tem nenhum mal nisso, não é certo nem errado, mas eu só estou destacando que eu entendo que o Atlético, ao fazer esse movimento, está fazendo uma escolha clara para a sua campanha no Campeonato Brasileiro, apostando mais no Campeonato Brasileiro e lá na frente na Copa do Brasil, porque na estreia da Copa Sul-Americana, levando em consideração que tem um controle de carga, a gente está falando de 5 jogadores que são 5 titulares, não são 5 jogadores apenas do elenco atleticano. Tá certo o Domingues na sua estratégia, tá certo, porque não existe certo ou errado, mas é só deixar assim, na minha visão, o Atlético está fazendo uma clara escolha para continuar. Já falou sobre isso, Paulo. Não, mas isso é a minha. Não, eu sei que o Atlético falou sobre isso. Você está falando, você está correto. Você a diretoria do Atlético já colocou. E até porque pega mal, né, Breno? Porque o Brax mesmo é um cara que fala da obsessão dele de voltar à final da Copa Sul-Americana. Isso não está sendo dito. Mas não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é conseguir a vaga na Libertadores pelo brasileiro. Corretíssimo. O Atlético, pelo sufoco que ele passou nos 2 últimos campeonatos brasileiros, ele colocou como prioridade o Campeonato Brasileiro. Agora, tem um detalhe que aí o torcedor tem que entender. O Atlético, com isso, não quer dizer que o Atlético vai largar a Sul-Americana. Aí eu vi, por exemplo, lá no meu canal do YouTube, Breno Galante, lá na live, a gente falando assim, coloca o Sub-20. O Atlético não vai fazer isso. O Atlético tem condição de ir à Venezuela com um time alternativo, um time reserva e vencer. Até porque, na questão do orçamento do Atlético, envolve metas orçamentárias. O Atlético tem metas de bonificação, de premiação em cada competição. Amanhã uma vitória vale $125 mil. É uma grana boa para o Atlético. O Atlético tem metas. Ano passado a meta era chegar até as quartas de final da Sul-Americana. Chegou na final, superou. O Atlético quer chegar numa final, mas pelo menos numa quarta de final. Isso passa pelo quê? Um elenco que pode administrar as 2 competições até quando der. Na hora que tiver que tomar uma decisão, como foi o caso de hoje, né, vai priorizar o brasileiro. Mas não vai abrir mão, gente. Não vai abrir mão totalmente de jeito nenhum. Fala galera, muito boa tarde a todos. Passando rapidinho aqui só para pedir vocês o like antes de sair do vídeo, tá? Esquece não, dá essa força pra gente aí, tá bom? E você tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? Não conhece o canal? Se inscreva no canal. Você vai conhecer esse canal. Ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e deixe o seu like, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo para vocês, pós-jogo. Fica à vontade aí para estar se inscrevendo. Verifique se está inscrito, tá bom? Às vezes o YouTube cancela inscrições, tá bom? Fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Participe, até porque a participação de todos é muito importante pro canal. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Voltamos assim que surgir notícia, tá bom? Forte abraço. Valeu!